Nesse exemplo, nós calcularemos as solicitações internas e determinaremos os diagramas de solicitações para a viga. Essa viga aqui é uma viga engastada, como vocês podem observar. Ela tem, ao todo, 8 metros, ela é engastada na extremidade E e apresenta uma série de carregamentos, aqui uma carga distribuída, uma segunda carga distribuída, uma carga concentrada inclinada, mais um momento aplicado concentrado. Então, o objetivo é encontrar os diagramas e as equações de normal, cortante e momento fletor para toda essa viga. Para isso, a gente vai ter que definir algumas seções. As seções, a gente define, o número de seções necessárias serão definidas pelas cargas e reações que existem nessa estrutura. Nesse caso, nós vamos ter aqui, entre o trecho AB, uma seção, porque a gente só tem uma carga distribuída. A partir do ponto B, então, acontece alguma coisa diferente, que é uma carga inclinada, a gente precisa de uma segunda seção. Aqui, entre essas duas cargas distribuídas de valores distintos, a gente precisa de uma terceira seção. E depois que acontece esse momento aplicado, também a gente precisa de uma quarta seção. Então, ao todo são necessárias quatro seções para encontrar todas as solicitações internas, equações de solicitações internas e posteriormente graficar essas equações, ou seja, encontrar os diagramas de solicitações. Aqui já foram apresentadas também as reações para vocês. Essas reações são encontradas através do equilíbrio, né? Não vão ser calculadas aqui as reações, a gente já vai direto para a determinação das solicitações internas. A primeira seção que nós vamos trabalhar é S1, essa seção que foi identificada aqui, S1. A gente corta, então, essa estrutura e a gente analisa ou esse lado da estrutura, à esquerda, ou esse lado à direita, certo? Pode se equacionar tanto de um lado quanto do outro. Aqui, por uma questão de facilidade, foi optado por equacionar esse lado da estrutura, ou seja, foi desenhado aqui no diagrama de corpo livre tudo o que acontece quando a gente corta essa seção e considera esse lado da estrutura. Além disso, é preciso identificar aqui também as solicitações internas, que são aquelas que a gente vai em busca agora, vai determinar nos próximos passos. Aqui nós temos normal, cortante e momento fletor. Além disso, nós vamos utilizar um sistema de referência que tem início aqui nessa extremidade da viga, certo? Nós vamos considerar um X aqui, a posição X dessa seção, sendo que o X ele vale, esse X ele vale entre 0 e 2. A partir do 2 ao 4, a gente já tem outra seção que caracteriza esse trecho aqui. Então, o X, ele vai de 0 até 2 metros. Na sequência, nós buscamos as equações das solicitações, através do equilíbrio. Então, aqui, toda vez que eu faço essa representação aqui da convenção de sinais, quer dizer que a gente vai equacionar o equilíbrio, certo? Somatório de forças em x e y e momentos em z nessa seção aqui. Essas equações eu já não vou mais representar, mas vocês sabem que quando eu coloco esse desenho, a gente está equacionando o equilíbrio. Então, em primeiro lugar, somatório de forças em x, NS1, igual a 0, porque a gente não tem nenhuma outra força em x. Em y, nós temos essa força, essa carga distribuída, e essa carga, essa força que é a solicitação interna. Então, nós temos menos 10 kN por metro vezes x, menos VS1 igual a 0. VS1 é igual a menos 10x. A gente pode aproveitar também para identificar aqui os valores que o cortante possui.
nesses pontos interessantes para nós, que são os limites, os pontos limites do trecho. Em x igual a 0, nós temos um cortante igual a 0, e em x igual a 2 metros, nós temos um cortante igual a menos 20 quilonewtons. Além disso, a gente pode equacionar o momento também, a gente precisa equacionar o momento. O momento sempre vai ser equacionado em relação à seção, somatório de momentos em Z em relação a S1. E aqui em relação a S1, nós temos o momento dessa carga aqui, que em relação a esse ponto é um momento saindo, portanto positivo, e esse momento que é a solicitação interna. Então, nós temos 10 quilonewtons por metro vezes x, vezes o braço de alavanca, que é x sobre 2, menos, ou melhor, mais, né? Nós temos as duas, essa quantidade é positiva e o momento também é positivo, mas, pela convenção que a gente adotou, para o equilíbrio, lembrando, essa é a convenção por equilíbrio, nós estamos equacionando o equilíbrio, mais ms1 igual a 0. Aqui a gente consegue verificar que ms1 é igual a menos 5x ao quadrado. Usando o mesmo raciocínio, já conseguimos encontrar também em x igual a 0 qual é o valor do momento, ms1 é igual a 0, e em x igual a 2 metros, nós temos também o valor de momento ms1 igual, apenas substituir aqui os dois, valor de 2 metros, nós ficamos com 4 vezes 5 menos 20 quilonewtons vezes metro. Com isso, a gente tem as expressões, vejam que nesse trecho onde a gente tem carga constante, nós temos um cortante linear e um momento quadrático. Na sequência nós trabalhamos com a segunda seção. A segunda seção está aqui entre os pontos B e C. Aqui nós cortamos, então, essa estrutura e a gente trabalha ou com o equacionamento dessa parte da estrutura ou com o equacionamento dessa parte da estrutura. Nesse caso, nós vamos continuar trabalhando com o lado à esquerda. E aqui já está representado o diagrama de corpo livre de tudo que nós temos do ponto A até a seção 2. Seguimos representando as solicitações nessa seção, portanto, NS2 normal, cortante e momento fletor. Além disso, nós vamos utilizar aqui o mesmo sistema de referência já empregado para a seção 1, sendo que o X inicia aqui no ponto A e ele vai até nos localiza a seção que nós vamos trabalhar. Então, as expressões que surgem para essa seção, elas são válidas nesse trecho aqui, certo? As equações que a gente vai tirar do equilíbrio, elas são válidas entre x igual a 2 metros até 4 metros. Como obtemos? Através do equilíbrio. Convenção de sinais utilizada para equilíbrio. Forças para a direita, forças para cima e momentos saindo são considerados positivos. O que nós temos de forças em X? Vejam que a gente só tem o normal e, portanto, não tem só o normal não. Tem NS2 e aqui tem uma carga inclinada, essa carga inclinada aqui, que inclusive está representada aqui as duas componentes da mesma. Nós temos o NS2 positivo e nós temos menos 30 quilonewtons, cosseno de 60, que é 15 quilonewtons. Então, menos 15 quilonewtons aqui também, certo? E agora sim, essa força e essa força foram consideradas, aqui a gente tem igual a 0. O NS2 desse trecho é igual a 15 quilonewtons. Já temos o normal, é uma quantidade constante,
em todo esse trecho que vai de 2 a 4. Na sequência, equacionamos forças em Y, que nós temos em Y aqui são essa carga distribuída, essa componente dessa força aqui e o cortante. Nós temos 10 quilonewtons por metro vezes x, essa quantidade é negativa, vejam que a força está para baixo, a gente considera positivo para cima, menos essa quantidade, menos 25,98 quilonewtons, e menos VS2. Mais alguma força em Y? Não, né? Apenas a carga distribuída já foi considerada, essa componente e o cortante aqui é igual a zero. Com isso, a gente tem também a equação que caracteriza VS2. Alteramos o lado da expressão e ficamos, então, com 10x, ou menos 10x, e menos 25,98. Essa expressão do cortante para esse segundo trecho. A gente já pode aproveitar e calcular aqui para 2 pontos do nosso interesse, em x igual a 2 metros, o valor do cortante, é só substituir 2 aqui, a gente encontra, então, o VS2 igual a menos 45,98 quilonewtons, e em x igual a 4 metros, nós temos VS2 igual a menos 65,98 quilonewtons. Agora, então, falta equacionarmos o momento, o valor, a equação que sai a partir do equilíbrio de momentos nessa seção aqui, certo? E o que nós temos de força provocando momento nessa seção? Nós temos toda essa carga distribuída, que provoca momento, e nós temos essa carga, a componente dessa carga inclinada, que é 25,98, que provoca momento, com esse braço de alavanca. Solicitação normal e cortante, bem como essa componente aqui, passam pelo ponto, passam pela seção, então não provocam momento, elas não têm braço de alavanca em relação a essa seção, não provocam momento, e mais esse momento aqui. Então, o que nós temos? Temos, na equação do momento, 10 quilonewtons por metro vezes x, vezes x sobre 2, o braço de alavanca, momento positivo em relação a essa seção, se a gente considerar essa convenção aqui, mais os 25,98 quilonewtons vezes o seu respectivo braço de alavanca, que nesse caso aqui é x menos 2, é essa quantidade apenas, então é x menos 2. E mais ms2, certo? 10 quilonewtons vezes x sobre 2, mais 25 vezes essa distância aqui, que é x menos 2, isso tudo igual a zero. Aqui, isolando o ms2, nós temos essa quantidade que passa para o outro lado da equação negativa, e essa também, então, nós acabamos ficando com menos 5, x ao quadrado, menos 25,98x, e essa quantidade aqui, ela é negativa, passando para o outro lado, ela fica com um valor positivo de mais 51,96. A partir dessa equação, também encontramos os valores nos pontos interessantes para nós, que são x igual a 2 e 4 metros. Os valores de momento fletor. Em x igual a 2 metros, substituindo aqui 2 em x ao quadrado e em x, nós encontramos o valor de ms2 igual a menos 20 quilonewtons vezes metro, e em x igual a 4 metros, nós temos o momento igual a menos 131,96 quilonewtons vezes metro.
Portanto, temos as equações e valores interessantes para nós nos pontos limites do trecho. Normal, constante, cortante, linear e momento fletor quadrático, uma vez que nós temos uma carga distribuída nesse trecho. Seguimos com as solicitações desse trecho entre C e D, onde a gente vai utilizar a seção 3, então, para encontrar as solicitações internas. Normal, cortante e momento fletor. Temos sistema de referência igual utilizado nas seções anteriores, X, que ele vale, então, o X, as equações que serão obtidas para essa seção, elas vão valer entre X igual a 4 metros e 6 metros, nesse trecho entre C e D. Para encontrar essas equações, equilíbrio. Convenção de sinais que será adotada para o equacionamento do equilíbrio. Iniciamos com somatório de forças em X, NS3, e a componente horizontal dos 30 kN, que tem um ângulo de 60 graus aqui, 60 graus. Então, mais NS3 menos 15. Assim, NS3 é igual a 15 kN, uma quantidade constante para esse trecho avaliado. Somatório de forças em Y. Temos essa carga distribuída nesses 4 metros, temos essa carga distribuída de 15 kN por metro nesse trecho aqui, que é x menos 4, temos também essa componente aqui em Y e o cortante, todos eles negativos. Equação de equilíbrio de forças em Y. Isolamos VS3. Essa é, então, a expressão do cortante para esse trecho. Podemos calcular os valores do cortante para os pontos x igual a 4 e x igual a 6, assim como a gente já vinha fazendo nas demais seções. E em x igual a 6 metros, a gente tem VS3, substitui aqui por 6, nós temos VS3 igual a menos 95,98 kN. Agora, então, a gente faz o cálculo do momento, equaciona através do equilíbrio de momentos em relação a essa seção. Essa carga provoca um momento positivo,
essa componente também um momento positivo, e essa força também positiva, assim como o momento que está aqui, seguindo essa convenção de sinais, é positivo também. O braço de alavanca dessa carga distribuída em relação a esse ponto é essa quantidade, que nada mais é do que x menos 2. Da mesma forma, o braço de alavanca dessa força, dessa componente que está aplicada aqui, é essa quantidade, ou seja, x menos 2. Essa carga aqui, ela está acontecendo nesse trecho aqui, que é x menos 4, e o braço de alavanca é a metade dessa quantidade, que é x menos 4. E, finalmente, o momento, a equação de momento desse trecho. Isolando MS3, nós temos, então, essas quantidades passam para o outro lado negativas. Vejam que dá para isolar essa quantidade aqui, elas são semelhantes, então, nós temos e ainda podemos simplificar essa equação da seguinte forma. Fazendo as multiplicações necessárias aqui. Menos 7,5x ao quadrado, menos 5,98x, mais 11,96. Buscamos, então, os valores dos momentos nesses pontos. Em x igual a 4 metros, nós temos MS3 igual a menos 131,96 kN vezes metro. E em x igual a 6 metros, substituindo 6 nesses locais, em x. Então, nós temos as equações de normal, constante, cortante. Se aqui nós temos constante, aqui nós vamos ter uma função linear, e parábola para momento fletor. A última seção a ser trabalhada, S4. Nesse caso, ao invés de nós equacionarmos todo esse lado da estrutura, nós vamos cortar na seção e equacionar apenas esse lado aqui. E com isso, equacionando apenas esse lado, nós temos esse diagrama de corpo livre dessa parcela da viga. A carga distribuída de 15 kN por metro e as reações que nós temos aqui nesse engaste. Além disso, é importante colocar aqui normal, as solicitações na seção S4, NS4, cortante e momento fletor. Lembrando que aqui as setas que devem ser utilizadas quando a gente faz o corte e analisa esse lado da estrutura são essas que estão colocadas aqui. Em relação ao sistema de referência, nós vamos utilizar um sistema de referência que posiciona aqui a nossa seção. Em relação ao engaste, nós vamos chamar de x' para diferenciar do x que iniciava na outra extremidade da estrutura e foi utilizado nas seções anteriores. Da mesma forma, equilíbrio, convenção de sinais,
vai ser utilizada. Temos normal e 15 kN no somatório de forças em X. Portanto, NS4 igual a 15 kN. Somatório de forças em Y. Temos cortante, essa carga distribuída e essa carga concentrada. Nada mais. 1, 2, 3 forças em Y. Podemos escrever VS4 através dessa expressão. Não tinha comentado antes, X' é o sistema de referência que nós estamos utilizando até agora. Ele posiciona a seção S4 e a gente tem as equações que surgem do equilíbrio, elas valem, então, de X' igual a 0 até 2 metros. Aqui podemos encontrar os valores de cortante nesses dois pontos. Substituir por 0 aqui, nós encontramos esse valor. E em X' igual a 2 metros, substituir aqui por 2 metros, nós encontramos este valor. Na sequência, somatório de momentos em relação à seção que está sendo avaliada, nós temos esse momento, o momento dessa carga distribuída, que ela percorre, que ela é aplicada aqui em X' com o braço de alavanca X' sobre 2. Ambos os momentos são negativos. Esse momento também é negativo e o momento dessa força em relação a essa seção, positivo. Esses são os momentos que acontecem aqui nesse trecho da estrutura avaliado. Igual a 0, podemos reescrever a equação de momento da seguinte forma. Isolamos no outro lado essa expressão e o restante aqui nós temos igual a menos 7,5 x' ao quadrado mais 125,98 x' e menos 415,88. Valores de momento nesses dois pontos. Substituir aqui por 0, nós temos o valor de menos 415,88 kN vezes metro. E a substituição aqui por 2, nós encontramos momento igual a menos 193,92 kN vezes metro. Com isso, nós temos todas as equações de todas as seções da estrutura que está sendo analisada. E nós podemos graficar, então, os diagramas de solicitações.
Nessa tabela, nós temos um resumo de todas as solicitações calculadas, tanto normal, quanto cortante, quanto fletor para momento fletor para os 4 trechos. Elas foram calculadas, essas expressões, essas equações a partir do equilíbrio. E elas vão nos auxiliar a graficar os diagramas de solicitações. Iniciamos com o normal. Vejam que na primeira seção o normal é igual a 0. Então, nós temos todo o primeiro trecho com o normal igual a 0. Quando a gente chega no segundo, no terceiro e no quarto trecho, nós temos 15 kN positivo. Normal, positivo para cima, negativo para baixo. Nós temos 15 e esse 15 permanecerá o mesmo valor até o final, conforme a gente viu no equacionamento. Positivo para cima aqui, o mais nos indica o valor do normal. Lembrando também que mais indica tração. Na sequência, vamos graficar o cortante. Aqui nós temos as expressões e os valores que vão nos auxiliar a graficar. Então, no cortante, o primeiro trecho, nós começamos com um cortante igual a 0, finalizamos com menos 20, e é uma equação linear que liga esses dois pontos, é uma reta. Então, aqui nós temos 0, temos 20 e temos uma reta ligando esses dois pontos. O segundo trecho, ele inicia com menos 45, vai até menos 65,98, então menos 45,98 menos 65,98, e a gente continua tendo uma reta. Que liga esses dois pontos. Aqui a gente tem a descontinuidade, que corresponde aqui ao valor de 25,98, que é esta componente aqui. Então, temos 20, temos 45,98 e aqui 65,98, tudo isso negativo. Seguimos, iniciamos com 65,98, terminamos com 95,98, uma reta também. O último trecho, lembrando que o último trecho nós temos o sistema de referência partindo daqui, então nós temos o x' igual a 0 nesse ponto, o cortante é igual a este valor, e no final do trecho, em x' igual a 2, nós temos esse valor. Negativo também. Essa descontinuidade aqui coincide com o valor que nós temos da reação, que era de se esperar. Por fim, nós vamos graficar o momento fletor. Momento fletor. As equações. No início do primeiro trecho, 0 menos 20, o que liga é uma parábola. Momento fletor, nós desenhamos o negativo para cima,
Então, começamos com 0. Temos menos 20 aqui. Ligamos esses dois pontos com uma reta. Que aqui no meio do trecho na vertical, a gente insere o QL ao quadrado sobre 8, ou seja, 10 vezes 2 ao quadrado sobre 8. 10 vezes 2 ao quadrado sobre 8. E esses três pontos, esse primeiro, esse do meio e esse no final do trecho, nos auxiliam a desenhar a parábola. Aqui é uma parábola que representa que deve ser desenhada nesse trecho. No segundo trecho, nós iniciamos aqui com menos 20, vamos até menos 131,96, parábola novamente. Lembrando que a concavidade ela vai ser sempre voltada para a carga distribuída. Aqui a gente pode ver também que o A é negativo, ele teria uma concavidade para baixo, como a gente inverteu o eixo mais e menos do momento fletor, então a gente acaba desenhando essa parábola voltada para cima. Novamente, ligamos esses dois pontos, o menos 20 e o 131,96, com uma reta. Aqui a gente consegue desenhar melhor a parábola. No meio desse trecho, nós temos que L ao quadrado sobre 8. Esses valores, eles são iguais a 5. E com esse primeiro ponto, esse intermediário final, nós conseguimos desenhar a parábola. Aqui a parábola não ficou muito bem desenhada. No terceiro trecho, temos os valores de momento, menos 131,96 e menos 293,92 no final, com uma parábola novamente A negativa. 293,92 foi o que nós encontramos. Reta, que liga esses dois pontos. No meio do trecho, nós temos o Q. Agora, o Q vai ser igual a 15, a carga distribuída era de 15 nesse trecho, vezes 2 ao quadrado sobre 8, que é igual a 7,5. Da mesma forma, ligando esses três pontos, conseguimos desenhar a parábola. Finalmente, no último trecho, temos no início, aqui, nessa extremidade, onde o x' é igual a 0, temos essa quantidade de momento, 415,88 negativo, e no final, em D, quando o x' é igual a 2, nós temos essa quantidade. Então, aqui, nós temos o 193,92 e aqui nós temos os 415,88. Reta. 15, que L ao quadrado sobre 8, que é igual, aqui é um 8, que é igual a 7,5, a parábola ligando esses três pontos. Aqui a descontinuidade esperada em função de nós termos esse momento aplicado aqui. Então, logo abaixo desse momento, nós temos essa descontinuidade aqui no diagrama de momento fletor. E aqui os 415,88 esperados, uma vez que nós temos essa reação. Então, esses são os diagramas. Aqui, todos os valores são negativos, e o negativo, no momento fletor, a gente desenha para cima. Temos os diagramas de solicitações dessa estrutura, obtidos através do equacionamento de cada uma das seções.